Olá, meus irmãos, mais uma vez, tudo bem? Graças a Deus. Irmãos, veja bem, eu acredito que chegou a hora da gente começar a combater certas coisas com a Bíblia, não é? Estão atacando o Evangelho Eterno como se fosse uma maldição, como se fosse uma coisa antibíblica e como se não existisse, não é, na palavra. Vamos fazer o seguinte, vamos combater esse tipo de gente com a própria palavra. Eu não tenho raiva de ninguém, não estou zangado com ninguém, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou mencionar nome de ninguém que está falando mal do Evangelho Eterno. Só que tem uma coisa, queridos, vamos fazer de uma vez por todas as pessoas entender como que funciona a Bíblia. Eu acredito que passou da hora, já que estão combatendo o Evangelho Eterno, então nós vamos mostrar na Bíblia como que funciona a própria palavra. Olha, eu quero mostrar para você que no livro de Zacarias, que é profeta do Velho Testamento, ele teve 8 visões. Eu vou tentar mostrar para você o significado de cada visão, tá bom? Para você entender. Por exemplo, em Mateus no capítulo 24, em Mateus no capítulo 21, verso 4, diz que Jesus fez a sua entrada triunfal ali em Jerusalém, montado no jumentinho, para cumprir o que havia sido dito, né, pelo profeta. Neste caso, o profeta Zacarias. Então, o profeta Zacarias, ele não deve ser confundido com o Zacarias que é mencionado em Mateus, não é? 23 e 35, que o próprio Jesus mencionou. E também esse Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar. Jesus ali estava falando sobre Zacarias, filho de Jeoada, não é? De 2 Crônica 24, do versículo 20 ao 22. Então, a tradição judaica conta que o profeta Zacarias viveu até a idade extremamente avançada, morreu na Judéia e foi sepultado perto de Ageu, próximo à cidade chamada Eleuterópolis, né, a sudoeste de Jerusalém. O nome de Zacarias em hebraico significa várias coisas. Então, o nome de Zacarias em hebraico significa o Senhor se lembra, também é o tema desse livro. Então, os significados dos nomes de sua família sugerem muita coisa, como, por exemplo, Baraquias, que significa o Senhor abençoa. Ido, o tempo indicado, também são refletidos na mensagem que Deus transmitiu a Zacarias. Preste muita atenção, queridos, como que a gente estuda a Bíblia e como que se explica a Bíblia. Como os outros livros proféticos não tem muitos acontecimentos, o livro de Zacarias foca mais nas profecias, porém, tem algumas que merecem um estudo minucioso. Nós veremos sobre as visões de Zacarias agora. Ele teve, como eu disse, 8 visões. Então nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas visões, tá bom? Aqui, ó, no capítulo 1, onde eu estou focado aqui a minha câmera, ó, no capítulo 1, no versículo 8 ao 17, aqui é a primeira visão. É a visão dos cavalos. Você pode estudar em casa, junto comigo, tá bom? Então, esse homem, provavelmente, que é mencionado aqui, do capítulo 1, versículo 8 ao 17, era o anjo do Senhor. Então, a visão referia-se ao zelo do Senhor por seu povo e de como ele seria misericordioso com Jerusalém. Deus é tanto amor e compaixão, por isso ele é cuidadoso, mesmo sabendo que aquele povo, não é, eram pecadores. Ele estava sempre disposto a cuidar do seu povo. Esse é um dos significados da visão. Na segunda visão, que está aqui, ó, no capítulo 8, versículo 12 ao 21, aqui, ó, versículo 18 ao 21. Então aqui fala sobre chifres, não é? E esse chifre representava metaforicamente, eu te disse que a Bíblia é assim, metaforicamente, esse chifre representava força e representava poder, porque a Bíblia é assim. A Bíblia, ela tem, né, as suas metáforas, a Bíblia tem
as figuras de linguagem. Então esse chifre representava força e poder. Os animais que possuem chifre usam o chifre tanto para se defender quanto para atacar o seu oponente. Então, nesse contexto, eles representavam as grandes nações que espalharam o povo de Judá pelo mundo. Eram potências que tentaram frustrar o plano do Senhor na época. Então, quanto aos 4 ferreiros que aparecem nesse texto, podia representar as nações usadas por Deus para destruir as grandes potências que eram referidas nesse caso, né, como chifres. É assim que a Bíblia funciona. Quando a gente fala de evangelho eterno, que muita gente fica xingando, fica falando mal, engraçado, eles têm certas coisas que eles conseguem explicar e tem coisas que eles não explicam. Então, se na lei tudo era literal, então no tempo do evangelho eterno é tudo espiritual. Então você vai ver aqui, querido, ó, aqui existe uma terceira visão, ó, a terceira visão, que está no capítulo 2, né? Então, o que se trata aqui? O homem com a corda de medir, não é? O homem com a corda de medir. A corda de medir, para medir Jerusalém, essa corda era para medir Jerusalém, não é? Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Tá lá em cima, ó. Tá lá em cima. Para você ver, ó. Lá em cima, ó. Você vê. Tem um canequinho aqui do meu cafezinho. Aqui, ó. Então, se você observar, aqui, ó. No capítulo 2, a corda para medir Jerusalém. Porém, grande era a multidão de habitantes. Por isso, não tinha muros. Portanto, não podia ser medido. E por não ser cercada, ficaria indefesa. Mas Deus era, na época, um muro de fogo que a protegia. Então essa visão se tratava da restauração do cuidado e da proteção do Senhor para com o seu povo. Aí aqui no capítulo 3, você vai ter, no capítulo 3 aqui, ó, a quarta visão, não é? A quarta visão. O que era a quarta visão? A visão era do sumo sacerdote Josué, que Zacarias 3. Então Josué era o sumo sacerdote da comunidade que intercedia pelo povo. Ele era digno aos olhos de Deus, apesar das acusações dos satanases da vida. Não é o Satanás físico, um ser. Então essa visão falava de como Judá venceria os seus opositores, seus inimigos, não é? E seria purificado, que nesse caso representava as vestes limpas dos pecados deles, que representava as vestes sujas pelo renovo, que representava no futuro o Jesus que viria. Então, aqui no capítulo 4, ó, você tem a quinta visão. E essa quinta visão aqui fala de quê? O candelabro de ouro entre duas oliveiras, que falava do quê? O candelabro do tabernáculo deveria ser cuidado durante a noite até amanhã pelo sacerdote. A sua luz, antigamente, ficava acesa continuamente, do jeito que está em Êxodo capítulo 27, o versículo 20 ao 21. Então, o candelabro de Zacarias não precisava ser vigiado por um sacerdote. No entanto, sua luz tinha que ser contínua. Então, os candelabros eram abastecidos com azeite de oliva, que simbolizava o quê? Simbolizava a unção pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, os escolhidos de Deus eram ungidos com óleo. Isso no Antigo Testamento. Trouxeram para o Novo Testamento, e até hoje nós vivemos a era das eras, né? A era do Evangelho Eterno, a era das eras,
Por quê? Porque as pessoas ou não entenderam nada de Velho Testamento, não entenderam nada de transição, que existiu a transição da lei para a graça, não é? Existiu a transição da graça para a era das eras, que é o evangelho eterno, que é o reino de Deus estabelecido em cada um de nós, os seres humanos que acreditamos, não é? Que Deus, ele já inaugurou o seu reinado na terra. Agora você vê como é que é a coisa, né? Então Zorobabel e Josué eram os dois ungidos através do qual o Espírito Santo, que era representado pelo azeite, daria ao povo coragem, que representava a luz, para a reconstrução do templo. Então nós observamos aqui, ó, no capítulo 6, nós temos o quê? Nós temos o quê? Aqui, ó. Ó. A sexta, não é? A sexta visão, no capítulo 5, né? Nós temos a sexta visão. Olha só, a sexta visão. E o que era a sexta visão? Eu estou mostrando isso aqui, queridos, para vocês acreditar que Deus, através das profecias do Velho Testamento, ele inaugurou o reinado dele na terra. Então você pega a Bíblia e você faz, não é? O que? Você faz uma leitura minuciosa e vai pegando objeto por outros objetos. Então a Bíblia funciona assim, não é? Ela funciona assim. Você não pode interpretar a Bíblia literalmente. O livro de Apocalipse, quando as pessoas falam mal do Evangelho Eterno, é porque eles não entenderam nada de Isaías capítulo 60, 61, 62, 63, e eles não entenderam, ou pelo menos se faz de não entendido, que tudo que estava na Bíblia, no Velho Testamento, que apontava para o juízo, apontava para a manifestação do Filho de Deus, não é? Quer dizer, Deus na pessoa do Filho. Então as pessoas não entenderam que o casamento do eterno Criador com a sua igreja da época do primeiro século resultou o quê? Nos filhos de Deus no Espírito. E esses filhos de Deus no Espírito se tornaram esposa. Hoje, somos filhos de Deus no Espírito. Então, essa sexta visão, ela falava do rolo que voava, não é? Zacarias capítulo 1, capítulo 5, melhor, do verso 1 ao 4. No Antigo Testamento, querido, o rolo, que era pergaminho, dentre algumas de suas utilidades, também era usado para fazer cópia dos livros da Bíblia. Então, na visão de Zacarias, esse pergaminho era extenso, reverenciando-o com a lei da aliança e ao juízo de Deus. E o que isso nos ensina? Nos ensina que as pessoas praticantes da maldade seriam o quê? Punidas. É isso que a visão ensina, né? Então, se as pessoas não entender, a pessoa vai ficar nadando e morrendo na praia. Aí você tem aqui, ó, a sétima visão. Ó, você tem a sétima visão, não é? Do capítulo 5, versículo 5 ao 11. Esta visão aqui é muito importante como as outras, mas essa aqui tem um detalhe a mais. Essa sétima visão, a mulher dentro de um cesto. Olha que coisa interessante. A mulher dentro de um cesto. Olha que coisa interessante. Ó, lá em cima, ó. Aqui em cima, ó. 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 Você sabe que Efa é cesto, né? Olha que interessante. Então, o que significava isso aqui, queridos? O que significava isso aqui? A palavra mulher, que na Bíblia às vezes representa impiedade, ela é apenas uma simbologia. Presta atenção. A mulher aqui, no lugar que ela está, ela representava a impiedade, não é? Então, por causa da simbologia, da mesma forma que a gente usa muitas vezes na Bíblia a palavra homem para referir-se à humanidade, que nesse caso seria a noiva, para se referir à Igreja de Cristo. Por quê? Pois tanto mulheres quanto homens eram pecadores, porque estavam sob a tutela da lei de Moisés. Então, nesse caso aqui, queridos, a cegonha, ela foi
uma figura, ou ela representou figuradamente, utilizada por ser capaz de viajar longas distâncias. Então, devido ser um pássaro migratório, assim também a impiedade seria levado para longe. E onde seria esse longe? A terra de Sinear. Que era o que a terra de Sinear? Era a terra de Babilônia, que era um local apropriado para a morada da impiedade. Por quê? Porque o lado oposto da terra prometida. Então, a Babilônia, ou terra de Sinear, era oposto, não é? À cidade prometida, ou oposto à terra prometida. Então, a visão, esta visão, a sétima visão, nos ensina o quê? Que o pecado seria removido do meio do povo de Israel. Então a figura da mulher aqui era impiedade. E a figura da cegonha, por ser um pássaro migratório, foi usado para representar o quê? Representar uma coisa que viajava longas distâncias por ser um pássaro migratório. Aí eu te pergunto, querido, por que Cristo veio para aniquilar o pecado? A própria Bíblia diz que Jesus, na cruz, aniquilou o pecado, acabou com o pecado não existe mais, porque foi representado pela uma cegonha, e a mulher foi representada pela cegonha, então dentro de um cesto. Então esse cesto era representado pelo quê? Oh meu Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora olha a oitava visão. A oitava visão agora, olha. Ó, a oitava e última, no capítulo 6. Essa oitava visão, meus queridos, querem combater o evangelho eterno, né? Então vamos começar a destrinchar as coisas aqui, para que as pessoas acreditem de uma vez por todas que a Bíblia não é brincadeira, tá bom? Essa oitava visão, o que tem aqui? Os 4 carros de guerra. Zacarias 6, 1 a 8. Então essa guerra significava juízo e significava poder. Então os carros vieram de onde? Vieram dos montes. Deus seria o guerreiro que habitava nos montes. O Salmo 48, 1 ao 3 fala isso. E os carros viriam da onde? Da morada celestial. Então a coroação do sacerdote representava o quê? A promessa futura do reinado de Deus. A coroação do sacerdote, aqui nesse texto, representava a promessa futura do reinado, do renovo, que era a figura de quem? Jesus, quando veio. Então a visão, ela nos ensinou, ou nos ensina, que na mesma forma que Deus cumpriu a promessa de reconstruir o templo, ele continuaria sendo fiel e cumpriria toda a promessa de os enviar o renovo para a terra de Israel. Você entendeu, meu querido, por que Daniel, no capítulo 9, 24, por que João, no capítulo 1, versículo 29, por que o nosso irmão Apolo, no capítulo 9 de Hebreus, versículo 26, todos eles falam que o pecado foi tirado do meio do povo de Israel. Todos eles falaram que a transgressão foi tirada. Por quê? Porque as profecias, nesse caso que eu estou falando sobre o profeta aqui, Zacarias, é um dos livros que mais você tem para aprender o que significava o renovo e o estabelecimento do reino de Deus para todo o povo. E agora, você acredita? Eu usei a Bíblia. Irmão Cláudio Mendes está usando a Bíblia. Nós não estamos usando outros livros, não, é a Bíblia, para combater os malfeitores do Evangelho Eterno. Deus te abençoe e me dê mais conhecimento, mais entendimento, para que eu possa passar para vocês. Olha, vou te pedir uma coisa, tá? Vou te pedir uma coisa. Você continue
Continue estudando a Bíblia, pedindo sempre direção a Deus. Esquece um pouco aquilo que os combatentes do Evangelho Eterno estão fazendo, porque parece que eles estão se tornando inimigos, não é, do Evangelho Eterno, inimigos do reino de Deus estabelecido, tá bom? Deus abençoe vocês e olhe na descrição do vídeo, tá bom? Sempre que você ver os vídeos, olhe na descrição. Aí eu te peço, dê uma olhadinha lá com carinho, tá? Se Deus tocar em seu coração, amém. Se não tocar, amém também. Deus que abençoe.